Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Leidiane Caramel, eu sou arquiteta e eu ajudo profissionais das áreas de arquitetura e de engenharia a se destacarem no seu mercado, nas suas áreas, fazendo projetos até 5 vezes mais rápido, utilizando um único software BIM, que é o Revit, né, galera? O que iremos falar hoje? A gente vai falar de parametrização. O tema é como que a parametrização pode atrasar suas entregas de projeto. Isso pode parecer bastante estranho, porque a parametrização é feita para te ajudar. Então, parametrização, como que ela pode atrasar as suas entregas? Já adiantei aí, já dei um spoiler que o problema não é a parametrização em si, e sim a dificuldade que as pessoas têm com ela. Então, hoje você vai aprender a lidar com isso. E se você tiver alguma dúvida, já vai preparando ela para me mandar no final. Então, recapitulando o que a gente já conversou até agora nessa semana. Estamos aqui, ó, na nossa última live da semana. Então, até agora, eu espero que, se você esteve conosco, você já tenha entendido que o objetivo do Revit é construir o seu modelão. Quem não estava ontem não vai entender nada. Mas que eu acabei fazendo uma rima para te ajudar a lembrar aí sobre a mentalidade que você precisa ter quando você for resolver algum problema no Revit. E esse modelão que eu quero dizer, então, é a nossa edificação, só que na versão virtual, que tem o nome de modelo e que na minha rima eu coloquei como modelão. Então, você já entendeu que para dominar o Revit mais rápido, os tutoriais com sequência de cliques não vão ajudar. E eu não estou dizendo que eles são inúteis, eu estou falando que eles não vão ajudar a acelerar o seu processo de aprendizado. Então, sim, você pode aprender com eles, mas vai ser muito mais devagar, assim como foi comigo. Então, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar do motivo das pessoas dizer que o Revit é muito complicado. Mais um, que a gente já vem falando, já vem trabalhando isso, já vem trabalhando esse medo que as pessoas têm do Revit. Mais um obstáculo no aprendizado que te distancia aí dos seus projetos 5 vezes mais rápido, que é o que a gente quer tanto fazer, projeto muito mais rápido, não necessariamente 5 vezes, porque essa é uma métrica bem difícil de ser medida, né? Então, com certeza o Revit te possibilita fazer projetos muito mais rápido. E aí, esse valor de 5 vezes foi só um projeto fictício que eu fiz no Revit, minha amiga fez no AutoCAD. Então, por isso que eu coloquei como 5x, mas cada caso vai ser um caso, você pode conseguir resultados ainda melhores dependendo do projeto. E aprofundaremos um pouco mais na lógica do programa. Então, a gente vai falar um pouco sobre como a parametrização funciona para você começar a ver ela de uma forma diferente. O que a gente não vai falar? Não vamos falar sobre modelagem de família paramétrica, porque quando você fala de parametrização, muitas vezes as pessoas associam com isso. E sim, tem tudo a ver. Só estou esclarecendo que não é esse o tema, mas caso alguém tenha caído aqui porque tem interesse nesse assunto, ou se você quer saber mais sobre isso também, eu peguei aqui 2 links de lives que eu já fiz, tem mais uma até, que tem esse assunto. Então, essas 2 lives eu ainda fiz de uma forma um pouco sequencial. Na primeira live eu introduzi essa questão da parametrização de um jeito assim, bem para ir praticando, pegando jeito. Aí na segunda live eu já é mais pauleira, digamos assim, né? Porque na primeira a gente não fez tudo certinho, digamos assim, para não dar uma complicada. Aí na segunda live já sim, foi uma seguida da outra. Então, se você tiver interesse em aprender, você pode assistir essas lives. Então, esse é um conhecimento necessário para sua jornada. Qual conhecimento? Da parametrização. E eu estou falando da modelagem de família, de você saber criar famílias paramétricas. Isso é muito importante, uma habilidade que te diferencia muito de outras pessoas, porque muita gente fala que sabe Revit. Quando eu trabalhava na construtora, a gente trabalhava com Revit e era muito difícil de encontrar pessoas capacitadas para ajudar a compor a equipe. Então, sempre que a gente tinha vagas, era muito complicado, de verdade. Então, a gente recebia muitos currículos, todo mundo falava lá que sabia Revit, chegava para fazer um teste para a gente avaliar o nível de conhecimento e não rolava. Então, a gente começou como? Fazendo testes que a gente pedia para modelar alguma família em específico, que a gente sabia que tinha um nível de dificuldade um pouco mais alto. Por quê? Porque se você sabe modelar uma família,
a chance de você já saber as coisas mais básicas, que é o que todo mundo tá aprendendo, tá lutando para aprender, é muito alta. Você só passa para o próximo nível depois que você já tá sabendo bem esse. Então a gente usava dessa forma, só que não, gente, era sem condições. Aí a gente desistiu, a gente falou, não, vamos pegar mais leve, vamos tentar aí o que dá mesmo, o que tiver a gente pega. Aí a gente começou a ter umas exigências bem menores, porque não tem mão de obra qualificada realmente. Então isso é triste, mas isso é uma oportunidade para você que está aí aprendendo Revit. Então, resumindo, modelagem paramétrica, modelagem de família paramétrica também é muito importante, mas não é esse o assunto da live de hoje. E como que a falta de domínio, o entendimento dos parâmetros em geral do Revit pode distanciar as pessoas então do programa. Porque você vê esses parâmetros, você não sabe muito bem o que é isso e você quer sair correndo muitas vezes. Então, resumindo tudo que a gente vai falar aqui hoje é sobre a lógica da parametrização no Revit. Eu tentei dar uma resumida, tentei trazer assim um conteúdo que seja fácil de assimilar. E eu costumo dar esse conteúdo logo assim no início do treinamento dos meus alunos, para você já absorver, já começar a entender a diferença de uma coisa e de outra, de como é que o programa funciona, porque os parâmetros são uma parte fundamental do Revit, de verdade. Então a gente vai falar sobre isso. Sobre as famosas informações, que a gente fala muito que, o Revit, você tem as informações centralizadas. O Revit é inteligente. A diferença do AutoCAD para o Revit, uma delas, né? É que uma parede no Revit, ela tem informações, como, por exemplo, material, largura, altura e etc. Enquanto no AutoCAD, por exemplo, você tem duas linhas, são simplesmente dois elementos geométricos que você entende que aquilo é uma parede. No máximo você coloca uma layer ali para diferenciar, mas aquela linha aquelas duas linhas que compõem uma parede e uma planta baixa não carregam nenhuma informação. Já quando você seleciona uma parede no Revit ou qualquer outro elemento, tem muitas informações naqueles elementos. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Então, conversamos que o Revit é realmente muito inteligente. No AutoCAD, SketchUp não temos essas informações. Então, olha só, trouxe aqui o exemplo do AutoCAD, das duas linhas das paredes. Eu vou falando, eu vou me empolgando, eu vou adiantando tudo que eu tenho que falar. Mas era isso aqui, olha só, agora ilustrando. Aí, a telinha com o AutoCAD, as duas linhas que eu tanto falo, que representam uma parede em planta baixa. E isso, vamos ver, peraí, é apenas um desenho. Então, como a gente conversou ontem, o produto final do AutoCAD é a sua documentação, a sua planta baixa. Eu posso criar uma vista 3D? Tem como, né? Mas, enfim, as pessoas, na maioria das vezes, trabalham no AutoCAD para construir sua documentação, criar sua documentação de projeto, que é planta baixa, corte, elevação e etc. Então, você está ali fazendo seu desenho. Quem entende isso é você e qualquer outra pessoa que saiba ler projeto. Porque pro AutoCAD, o que isso significa? O que essas linhas significam? A linha, entendeu? Então, o ápice da inteligência do programa é conseguir definir layers para diferenciar, para que você possa utilizar uma linha com uma certa layer, você aplicar em outros elementos que representem o mesmo elemento. Então, assim, não traz nenhuma informação. Se precisar de alguma informação sobre essa parede, sobre o que foi especificado de material, ou você vai procurar outra documentação, por exemplo, uma elevação lá que apareça, nessa parede tem pintura branca, ou você vai ter que buscar isso em outro lugar. Já no Revit, você seleciona uma parede, você consulta o que tem de material nela, até da estrutura. Então, é desse tipo de informação que a gente fala que o Revit tem e o AutoCAD não. E voltamos aí então, que eu citei o SketchUp também. Daí eu pergunto se o SketchUp é BIM. O SketchUp se auto-intitula BIM. E quem sou eu para falar alguma coisa, né? Se tem alguém que definiu, aceitou o SketchUp sendo BIM, então tá bom. Mas o que na minha concepção falta para o SketchUp ser realmente BIM? É a informação. Igual eu já comentei antes. Imagina uma parede mesmo no SketchUp. Você aplica um material a essa parede, que é a sua textura lá, pintura branca, igual eu comentei agora.
Se você quer fazer um detalhamento, colocar uma especificação do material, você já tem aquela informação que é o nome do material criado. Se você quiser detalhar, você vai ter que colocar um texto e escrever. Para quê? Se essa informação já existe, você está entendendo que você poderia simplesmente ter um tipo de identificador que puxa a informação do nome do material e pronto? Porque é isso que acontece no Revit. Então, assim, eu não entendo muito como que o SketchUp pode ser considerado BIM se não tem essa questão da informação centralizada. Mas, tudo bem. E no Revit, então, quando você cria uma parede, o programa reconhece aquele elemento como uma parede. Você tem uma ferramenta específica para criar essa parede. Isso tem muitas vantagens. Uma delas é que ele identifica esse elemento. O Revit tem as informações próprias para ele. O que isso significa? Deixa eu ver aqui, ó. Imagina um caso de você ir fazer uma janela. Você vai fazer uma janela, você tem uma informação de peitoril. Você pode digitar lá o valor desse peitoril. Já um telhado, se você for fazer um telhado, você não vai ter uma informação de peitoril. Você vai ter outras informações, informação de inclinação do telhado, de, sei lá, de tipo de água, enfim. Enquanto o peitoril está lá só para a janela. Isso é porque o Revit entende o que cada elemento da vida real tem de característica. Então, isso ajuda bastante também. Então, a mágica do BIM é que essas informações são inteligentes. O programa, sendo inteligente, sabe quais informações cada elemento deve ter, que eu acabei de dizer. E aí que eu venho trazer aí a tradução de BIM. Que a gente sabe que BIM, ou para quem não sabe, é Building Information Modeling em inglês, que aí traduzindo para o português vai ser modelagem da informação da construção. Que isso significa? Que você está fazendo lá o seu modelo, tá, a partir de informações e você se lembra que você está construindo a sua edificação virtualmente, né? Então, construção é isso daí. Então, olha só, o I do BIM é exatamente informação, que é nosso assunto de hoje. Então, I de informação, e é aqui que a gente consegue chegar nos nossos parâmetros. Então, a gente está falando de parametrização. É aqui que a gente começa a falar dos nossos parâmetros. Por quê? Porque são os parâmetros que armazenam todas essas informações. Então, quando você ouve falar de parâmetro, às vezes você fica, meu Deus, mas eu nem sei o que é parâmetro. Você não fala muitas vezes, você fica pensando, né? Parâmetro. Tá. Mas você não entende para que isso serve de verdade. Ninguém chegou e te falou. Então, caso seja o seu caso aí, os parâmetros armazenam as informações. Os parâmetros são, então, a chave do BIM, dessa parte da informação. É o que é de mais importante relacionado à informação. Se o Revit ele é BIM, ele precisa ter essa informação. Essa informação ele tem graças aos parâmetros. Então, por meio dos parâmetros, você pode modificar o seu projeto, suas famílias, etc. Por exemplo, no caso lá do peitoril, se você quer alterar a altura da sua janela, você simplesmente vai alterar o valor do parâmetro. Você não precisa mover, por exemplo, pegar a janela e mover como você faria no SketchUp. Você tem um parâmetro para isso. Você digita exatamente o valor que você quer e isso é aplicado. No outro caso, em uma porta, se você quer alterar a largura dessa porta. Se fosse no SketchUp, você iria precisar entrar editar essa família. Você ia ter que editar esse bloco, essa família, para fazer essa alteração. Já no Revit, se você tem um parâmetro de largura, você digita o valor sem entrar no modo de edição da família, dentro do seu projeto mesmo. A porta está lá, você digita o valor da largura que você quer e pronto, é atualizado automaticamente. Então, você utilizando a parametrização, você passa a ter maior controle das características das suas famílias, do seu projeto e até de template. Então, essa é a grande vantagem de utilizar a parametrização. Ela facilita porque você controla ali seus elementos de uma forma muito mais prática. Exemplo, um parâmetro de material de uma família te permite alterar esse material dentro do seu projeto depois que ela for inserida. Então, colocou lá uma janela, você não gostou do vidro? Então, você tem um parâmetro de vidro, um parâmetro de material, você entra lá
encontra o vidro que você quer ou cria o vidro que você quer e pronto, você não precisa editar a janela. Então, essa é uma facilidade. Sem a utilização de parâmetros, seria necessário entrar no modo de edição dessa família para aplicar o material desejado. Então, vamos ver como é que isso funciona no Revit. Tudo certo aí, galera? Verdade, na minha secretaria só eu sei Revit. Pois é, vejo muitas pessoas saberem Revit, mas são péssimos na apresentação, desenhos fracos. Então você ainda tá no lucro, viu? Porque eu vejo gente falando que sabe Revit, mas na hora de fazer, aí fica complicado. Chegam a dizer que Revit não tem como fazer desenho como no AutoCAD. É exatamente isso que eu estava falando ontem, Heraldo. Sobre a mentalidade que as pessoas têm. Porque quando elas se deparam com algum problema, de documentação principalmente, porque elas vêm com a mentalidade do AutoCAD. Então, quando elas têm algum problema com a documentação delas no Revit, elas tentam resolver da forma que resolveria no AutoCAD, que é basicamente trabalhando com linhas e etc. No geral é isso. Então, se ela dei um exemplo de, fez uma elevação, era para aparecer um rodapé, não saiu o rodapé. O que a pessoa vai pensar em fazer, muitas vezes, ir lá e colocar uma linha de detalhe, que é uma linha simples, que é muito similar à do AutoCAD. Enquanto ela deveria estar se importando em criar o seu modelo, realmente modelar esse rodapé, porque a sua documentação é uma consequência do seu modelo. Então, ontem a gente conversou bastante sobre isso. Cláudia, oi, Cláudia, boa noite. Então, o que a gente estava falando mesmo? Ah, tá, sobre os parâmetros. Então tá. Por que eu tô aqui com essa porta aberta? Eu não sei. Deixa eu sair daqui. Tá. Então, olha só. Eu tenho essa porta aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesses parâmetros. Então, ó, apesar de tudo, eu tenho uma altura de peitoril, né, que eu citei para a janela, mas as portas, elas também podem ser um pouquinho elevadas, caso tenha ali uma diferença de nível e etc. Então, olha, eu tenho a altura da extremidade também. Vamos entrar aqui em editar tipo, que é onde estão os parâmetros de tipo. Então, tenho aqui todos os parâmetros de cotas, que aqui eu vou conseguir alterar as dimensões dessa porta. Tenho aqui os parâmetros de materiais, e eu consigo fazer isso tudo aqui dentro do meu projeto, sem precisar entrar no modo de edição da minha família. O que é esse modo de edição? Quando eu seleciono a família e venho em editar família. Então, essa é uma praticidade de utilizar os parâmetros. Tá, e onde é que está o problema então, Leidiane? Porque você está falando que a parametrização é um problema, e cadê o problema? Não estou achando. Então, o problema dos parâmetros é que quando você está aprendendo Revit, você se depara, e isso pode ser até um problema. Você não entender para que eles funcionam, e a gente vai ver por quê. Então, sua tendência é utilizar aqueles parâmetros que os tutoriais, consequência de cliques, te ensinam, e esquecer de todo o resto. Então, o tutorial lá, consequência de clique, fala: altera a largura aí da sua porta. Você vai lá, tá aqui, esse aqui que é o parâmetro que eu preciso, digita lá. Mas naquela janela que a gente estava agora, tudo aquilo lá era parâmetro. E tem muitos mais para baixo que você não utiliza, principalmente os de identidade. Então, você acaba ignorando tudo aquilo e não utilizando da forma que você poderia. E isso vai trazer uma consequência de falta de informações para o seu modelo, mas vamos conversar. Você ignora os outros, não sabe para que serve, não sabe como usar, não sabe nada. Então, um exemplo de parâmetro aí é os de cotas, que eu acabei de mostrar, os de materiais. Também tem uns de identidade, que vai ser essa parte de custo, código, fabricante, código de montagem, etc. Então, a gente já vai ver esses aí que são os mais esquecidos no rolê, tá bom? Então, qual que é o problema da informação? Esses parâmetros que você utiliza, que são os mais comuns, mais básicos, geralmente são os parâmetros de instância, que você utiliza mais para criar os seus elementos. Porque quando você está começando, e é esse o contexto que eu estou usando, você trabalha bastante com a criação dos elementos construtivos. Então, quando você vai colocar uma parede, olha, vamos pegar aqui um exemplo no Revit. Quando eu venho aqui para colocar uma parede, eu sei que eu preciso definir aqui, olha, eu aprendo isso, que eu preciso prestar atenção aqui na restrição da base e na restrição superior. Isso aqui é fundamental para quando você está aprendendo sobre parede. Então, isso daqui é um parâmetro e é um parâmetro de instância, que aparece aqui no painel propriedades. Depois eu vou aprofundar um pouquinho sobre isso.
Mas esses aqui, esses parâmetros que ficam aqui, é o que mais são utilizados na hora que você está construindo, está fazendo seus elementos construtivos. Então, é que você mais se familiariza nesse momento. Então, você tem mais informações do seu projeto e você acaba não trazendo para dentro do Revit, porque você não sabe que você pode utilizar esses parâmetros para armazenar essas informações. Por exemplo, vamos supor que você entrou lá no site de um fabricante de porta, gostou, entrou em contato com o fabricante, gostou da porta, beleza, vai ser essa. Aí você trabalha numa equipe, tem mais gente trabalhando com você. A informação, então, ficou centralizada em você, que decidiu qual que ia ser a porta. Você passa esse projeto, outra pessoa abre esse projeto e tem lá uma porta. Ela quer saber, tá, mas que porta que é essa? Eu queria ver especificações, ver o que o fabricante tem para me dizer. E aí ela tem que falar com você. Sendo que você tem um parâmetro específico para deixar lá o link, por exemplo, do site que você viu. Então, outro exemplo. Você foi lá e colocou as informações da porta. Você achou uma porta lá que você gostou bastante, colocou no seu projeto. E aí você precisa passar para frente aí. Então, sei lá, setor de compras, qualquer coisa assim, para orçar, enfim. Você quer passar para frente. Aí você tem que ir lá, voltar no seu navegador, caçar o link que você salvou nos seus favoritos, ou não salvou, perdeu, tem que achar. Digita lá no Google. E o Revit tem um parâmetro específico para isso, que é o URL. Então, olha só. Como isso é muito comum de você achar na internet um elemento, um produto e colocar aqui dentro do seu projeto, olha, quando eu venho editar tipo, aqui embaixo, em dados de identidade, olha, URL. Eu posso colocar aqui o link, fica salvo, fica armazenado. Outra pessoa que possa vir a mexer nesse projeto já tem essa informação aqui e você mesmo que não precisa ficar caçando em lugar nenhum. Então, você acaba centralizando a informação no seu modelo e é essa a intenção do BIM. Opa. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Estão falando alguma coisa aí, galera? Tem um problema para entender a parametrização. Então, vamos ver se vai continuar tendo problema hoje, Arielle. Se tiver, a gente ainda tem mais soluções. Isso é um problema enorme para mim, não consigo criar parâmetros. Então, Antônio, hoje a gente não vai falar especificamente sobre como criar parâmetros, a gente está falando mais da parte das pessoas terem uma dificuldade com os parâmetros, de não entender para que eles funcionam, e só de você me dizer que você tem uma dificuldade para criar parâmetros, eu já entendo que você já passou desse estágio de bater o olho nos parâmetros e ficar, ai meu Deus. Então, assim, eu acho que isso pode te ajudar no sentido de, às vezes, você deixou um parâmetro de lado lá, não sabe que ele existe, aí você pode começar a ver ele agora melhor e explorar para que ele serve. Mas temos lives aí também que abordamos isso. Essa eu mandei aí no chat, tá? A live de modelagem de família paramétrica, a gente cria parâmetro pra caramba. Então, isso pode te ajudar. Não sei se você já tinha chegado essa hora. Então, olha, informações não ficam centralizadas. Lembrando que dos objetivos do BIM é ter as informações centralizadas. Centralizadas onde? No modelo. O que é o modelo? A nossa construção, nossa edificação virtual, o seu projeto. Então, essas informações deveriam estar reunidas lá no seu modelo, mas não estão completamente. Por quê? Porque você não sabe para que servem esses parâmetros, você está ignorando eles estão aí na sua frente, você pode usar, e você não está usando porque você não entendeu ainda para que serve. Mas, mesmo assim, mesmo que você esqueça aí de uns parâmetros e outros, trabalhar ainda dessa forma, mesmo que não seja o ideal, ainda tem uma vantagem muito grande em relação a softwares que não são BIM, né? Não preciso nem falar muita coisa sobre isso, né? Que aí é AutoCAD, SketchUp, etc. Você ainda assim tem muita informação no seu modelo, mesmo que não tenha tudo. Então, a minha intenção hoje é te fazer ver que você precisa, ou que isso vai facilitar a sua vida, que isso vai te ajudar, vai acelerar o seu processo de projeto, para você não ficar buscando informações em outros lugares. Então, é para você entender que você precisa usar esses parâmetros para isso, tá bom? Então, onde é que ficam os parâmetros mais ignorados?
Então, olha, que eu acho que são os mais ignorados, é os que ficam mais para baixo, que você não utiliza tanto. Então, olha, os parâmetros de tipo mais ignorados são esses aqui, olha, dados de identidade. Então, olha, eu tenho nota-chave, modelo, fabricante, comentários de tipo, tipo de imagem, URL, descrição, código de montagem, classificação de incêndio, custo, marca de tipo. Tenho ainda IFC, mas beleza. Aqui eu tenho algumas propriedades físicas, que é do material. Mas olha, o que eu acho que é mais útil para esse caso agora é isso daqui, esses dados de identidade, tá? Para o caso do projeto arquitetônico. Então, o URL eu acho que você já pode começar a usar hoje. Quando você pegar seu projeto, se for colocar alguma coisa, eu já utilizo esse parâmetro aí, ó, porque a gente vive pesquisando referência e traz para dentro do nosso projeto elementos reais, produtos reais. Isso é importante também, porque se você coloca uma coisa lá que você tirou da onde, você não sabe da onde que veio, como é que você vai comprar isso depois? Como é que você vai passar isso para o seu cliente? Então, esse parâmetro URL é excelente para isso também. Então, esses aqui são os esquecidos no churrasco, hein? Dados de identidade. Dê uma olhada neles depois. Tá, e onde mais que eu vou ter parâmetros que eu preciso considerar tudo isso? Nas tabelas e nos identificadores. Você se lembra que eu falei, então, lá no caso do SketchUp, que se você quer especificar o material, você precisa colocar lá o texto, digitar um texto. E aqui no Revit a gente tem os identificadores que servem exatamente para isso, servem para um monte de coisa. Você pode identificar várias coisas. Eles são baseados em quê? Exatamente nos parâmetros. Então, cada identificador, você vai poder puxar o parâmetro que você quer. Então, eu quero a informação da URL, é só um exemplo besta, porque é meio difícil que você vai querer colocar isso no seu projeto. Mas caso você queira, e já que eu estou falando de URL já, você arruma um identificador lá que ele vai puxar o parâmetro de URL, entendeu? Então, você tem todos esses parâmetros para usar e os identificadores vão puxar essas informações que estão contidas nesses parâmetros. E também as tabelas, tá? As tabelas são um caso que muita gente demora também para associar como é que acontece essa relação. Então, deixei uma tabelinha de porta criada aqui, olha, eu vou dar um WT para deixar uma do lado da outra. Então, só tem uma porta aqui que eu coloquei para ilustrar. Quando você está fazendo uma tabela de esquadrias em geral, de porta, de janela, você geralmente tem na sua planta baixa um código, P1, P2, P3, P4, etc. E aí você fica, tá, como é que eu faço aqui no Revit? Porque eu vou colocar um texto, vou colocar a bolinha lá, faço o círculo e o texto dentro. E não, a gente tem aí os parâmetros para trabalhar. Eu tenho um parâmetro específico que se chama, sei lá o que, não sei nem como é que se chama isso, assim, nome mais técnico. Eu chamo de código mesmo, código da porta, código da janela. Então, olha, não, mas você tem um monte de parâmetro de identidade que você pode utilizar. Eu posso criar um parâmetro exatamente com o nome que eu quero? Você pode, você também pode fazer isso, dependendo do seu elemento. Mas olha só, você lembra que os nossos parâmetros esquecidos? Olha só o tanto de coisa que eu tenho aqui que está em branco. Esses parâmetros não estão sendo utilizados. Então, você pode puxar algum deles aqui. Eu já estou adiantando o que eu quero falar, mas tá bom, deixa eu ver. Tá, então, tem um conceito importante também sobre os parâmetros de tipo de instância. Mas, deu para entender essa questão das tabelas e dos identificadores? Olha só, eu vou falar um pouquinho sobre as tabelas. Quando você vai criar as tabelas, você quer colocar informações nelas. E aí, essas informações, de onde que elas vêm? Novamente, vem dos parâmetros. Então, eu tenho aqui, olha, eu vou pegar na minha tabela, eu tenho os campos, clicar para editar. Tudo isso daqui são parâmetros relacionados às portas. Por quê? Porque eu criei uma tabela de portas. Então, o Revit tem lá os padrões que são especificamente para as portas. Então, aqui eu não vou ter um parâmetro de inclinação do telhado. Eu só vou ter parâmetro de porta. Então, conforme o que você quer adicionar de informação, seja na sua tabela, seja num identificador em forma de texto, você vai colocar essas informações dentro desses parâmetros. Então, é importante entender isso também. Quando você estiver criando sua tabela, você quer alguma informação que você está vendo que não tem
dá um jeito de arrumar um parâmetro e adicionar essa informação. Você viu que tem um monte de parâmetro que fica sobrando, né? Então tá bom. Agora sobre os parâmetros de tipo e de instância. Eu já acabei falando um pouco, mas vamos lá. Então, parâmetros de instância são referentes a elementos que estão selecionados naquele momento. Instância é exatamente uma cópia, uma unidade. Então, por exemplo, eu tenho essa porta que é uma instância. Se eu copiar ela aqui para o lado, eu vou ter outra instância. Só que elas pertencem à mesma família, são do mesmo tipo. Então, quando eu seleciono essa porta, esses parâmetros que aparecem no painel propriedades são os meus parâmetros de instância. E aí eu tenho os parâmetros de tipo, que estão onde? Aqui em editar tipo. Cliquei em editar tipo, eu tenho tudo isso daqui. E o que isso muda? Quando eu altero algum parâmetro de instância, que seja aqui, olha, eu vou colocar outra porta aqui para eu poder mostrar. Puxa aqui, para eu poder mostrar os impactos de alterar esses parâmetros. Ó, ficou bem coladinha. Então, olha só. Se eu seleciono essa porta aqui e eu altero a altura do peitoril dela para 1 metro, isso vai ser aplicado só a ela, embora eu tenha uma porta idêntica aqui do meu lado. Então, os parâmetros de instância são aplicados somente aos elementos que estão selecionados. Se eu selecionar as duas e colocar essa altura de peitoril de 1 metro, aí sim, as duas vão ser alteradas. Deixa eu desfazer. Já os parâmetros de tipo, ó, vou vir para editar tipo. Se eu quero alterar uma dessas dimensões, que são parâmetros de tipo, por exemplo, a altura, se eu quero deixar essa porta com 1 metro, eu vou dar um OK e aplica para as duas. Porque os parâmetros de tipo são aplicados a todos os tipos daquela família. Ah, mas eu não quero, eu quero que só uma porta seja alterada a altura. Nesse caso, como a gente tem um parâmetro de tipo, o que a gente vai ter que fazer é duplicar esse tipo, essa família. Então, olha, eu tenho aqui o tipo, eu duplico esse tipo. Por exemplo, eu vou colocar aqui altura 1 metro. Ok. Esse novo tipo, então, eu quero que a altura seja 1 metro. Coloco aqui as configurações que eu quero. Ok. Agora, essa porta só que ficou com 1 metro. Essa daqui não, porque ela é de outro tipo. Você pode ver aqui embaixo, olha. É a mesma família, que é a folha única, só que é um tipo diferente. Então, é bastante importante entender também esses conceitos de parâmetros de instância e de tipo. Acho que falei tudo. São os parâmetros que aparecem no painel propriedades, isso, e parâmetros de tipo, você vai lá em editar tipo, beleza. Então, agora que você entendeu que os parâmetros são o I do BIM, que é a informação, como que você faz? Eu tento seguir uma sequência, mas eu vou falando tudo no meio da live já não é mais surpresa, mas tá bom. Como que você não deixa que os parâmetros atrapalhem o seu aprendizado? Então, primeiro, hoje, você estando aqui, você já se conscientizou do que acontece, do que você pode fazer, que tem esses parâmetros aí que você pode usar. Você já teve uma clareza e o entendimento de como que esses parâmetros funcionam, que eles são onde as informações são guardadas. Talvez você não soubesse isso antes, então agora você já está sabendo que o que for relativo à informação, você vai trazer para o seu modelo, para o seu projeto, por meio dos parâmetros. Então agora eu te proponho a olhar seus parâmetros com mais carinho. Então você sai fazendo loucamente aí, seguindo os tutoriais de sequência de cliques, para aí, dá uma olhada. Pensa, ó, por que esse está aqui? Porque os parâmetros, eles não são os mesmos para... você não tem os mesmos parâmetros em todos os lugares, igual eu citei o caso do peitoril. Então, pensa, por que isso daqui está justamente aqui? Esse parâmetro está exatamente nesse lugar. Para que ele serve? Onde que eu posso usar esse parâmetro? Então, que informação que eu posso trazer para dentro dele? Então, é bacana você começar a ter esse olhar para você se familiarizar com os parâmetros que o Revit te disponibiliza. Mas, volto a dizer, não é nada engessado. Você pode criar novos parâmetros também, só que não é o assunto dessa live de hoje.
Então, você fazendo tudo isso, você vai enriquecer o seu modelo com as informações necessárias a ele. Isso é o quê? Centralizar a informação. É deixar o seu modelo com as informações que ele realmente tem, que ele vai ter, né, a sua obra física, vai ter na vida real. Esse seu arquivo, então, do Revit, vai ter tudo isso. Não vai ter que ficar recorrendo a site que você acessou aí no navegador, outro tipo de material aí, enfim, nada. Então, ou seja, você conhecendo os parâmetros disponíveis, você sabe onde que você pode inserir suas informações. É o que eu tinha falado, conheça seus parâmetros para saber o que você pode adicionar neles. E, então, a dica marota do parâmetrozinho inutilizado. Esse aqui é o parâmetrozinho inutilizado. Ele diz, eu só queria ser útil, está chateado. Então, vamos voltar, vamos aplicar uma dica aí do parâmetrozinho inutilizado. Vamos voltar para esse caso dessa tabela de portas aqui. Eu quero adicionar o código dela, P1. Só tenho ela mesmo. O código dela, então, é P1, que eu queria que aparecesse na minha planta baixa. Não vou entrar nessa parte da planta baixa, mas vamos supor que está aplicado lá bonitinho o P1. Como é que eu vou trazer essa informação para a minha tabela? Esse parâmetro já existe. Eu já tenho esse código aplicado em algum lugar. Então, ó, vou vir em editar tipo. Eu posso dar uma olhada geral aqui, olha. Não tem nada que se pareça com o P1 ou P2 ou P, sei lá, porque você pode ter em outros vários lugares. Eu venho nos meus parâmetros de instância, não tem nada do tipo. Tem marca que está como 2. Então, não, nada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um dos meus parâmetros inutilizados que estão chateados. Você viu que o parâmetro inutilizado está triste. E eu vou utilizar ele, então, para colocar esse valor, esse código. Então, olha, eu tenho aqui várias coisas que eu não estou utilizando. Quando você for fazer isso, adicionar uma informação, você olha o que você acha que você não vai utilizar, para você não precisar ficar alterando também. Então, olha, o que eu costumo fazer? Eu coloco aqui em código de montagem porque eu lembro de código, que é a palavra que eu uso. Mas, eu vou utilizar esse código de montagem. Então você pode colocar, por exemplo, em modelo, em nota-chave, em fabricante, em comentário de tipo, alguma informação que você não vai utilizar depois, um parâmetro que ficaria vazio. Então, eu vou utilizar código de montagem. Vou colocar aqui, então, que o meu código de montagem é P1. Ok. E agora, beleza, mas não apareceu nada na minha tabela ainda, porque eu preciso adicionar esse parâmetro para minha tabela agora. Então, aqui na minha tabela, eu volto aqui nos campos, que esses campos são o quê? São justamente os meus parâmetros, e eu vou puxar, então, o parâmetro código de montagem. Cadê ele? Aqui, código de montagem. Puxo para cá, incluo ele, se eu quiser subir. Ok. Tá aí agora, código de montagem P1. Importante dizer, definiu que em código de montagem vai estar o seu códigozinho P1? Então, para todas as portas, você precisa colocar nesse mesmo parâmetro. Não adianta depois você mudar de ideia ou você esquecer, e aí outra porta você vem e coloca em marca de tipo. Não, tem que estar tudo no mesmo campo, no mesmo parâmetro, código de montagem, que aí vai aparecer todas aqui na sua tabela. Então, você fazendo isso, você pegou aí um parâmetro que estava sendo inutilizado e deu uma utilidade para ele. Então, o que você leva dessa live hoje para você não se esquecer? Se lembre que os parâmetros são a base para construir a sua informação, a informação do seu modelo, do seu projeto. Deixe 100, não era 100 não era para estar aí. Deixe o nosso parâmetrozinho feliz. Então, sempre que você souber que tem uma informação que está na sua cabeça e que você pensa, poderia estar no meu modelo. Então, você pega lá um parâmetrozinho inutilizado, coloca uma função para ele, uma informação para ele e você deixa ele feliz. E se lembre, então, que BIM significa modelagem da informação da construção. E é justamente isso que os parâmetros fazem, constroem essa informação, que está aqui, olha, negritado. Deixa eu ver se vocês estão dizendo alguma coisa.
Isso, perfeito. Antônio disse perfeito. Tá bom. E outra coisa. Então, eu te proponho a compartilhar o que você aprende com outras pessoas que estão na mesma luta que você para aprender o Revit. Por quê? Porque esse tipo de conteúdo aqui, da gente pensar o Revit de uma forma, tipo, não sei se mais filosófica é a palavra certa, mas você entender o que acontece, você entender todo o contexto, por que as pessoas têm dificuldade para aprender o programa. Esse é um conteúdo que eu não costumo ver, então eu acho que é muito válido para as pessoas começarem a entender e se familiarizar com o Revit, entender as diferenças do AutoCAD para ele, porque a forma de projetar é completamente diferente. Então eu te proponho a compartilhar então o que você aprende aqui. E eu aposto, inclusive, que você vai acabar vendo. Começa a falar, bater uns papos aí de parâmetros, sei lá, falar umas coisas aí que você aprende aqui na live. Provavelmente as pessoas vão ficar um pouco meio boiando, porque são conceitos que, para quem está começando no Revit, não costuma conhecer. Essa pessoa está lutando ali para entender como é que faz uma parede da forma correta. Então ela não visualizou esse contexto geral. Então, o que eu tento trazer aqui é justamente o contexto geral para que você tenha uma clareza maior, entenda o que você está fazendo e não desista de aprender o Revit. Tem uma dúvida que eu estou me lembrando que eu citei ontem da minha aluna. Então, olha, o que eu citei de dúvida da minha aluna ontem? Minha aluna queria fazer a projeção de um telhado aqui em planta baixa. No caso, eu não tenho nenhum telhado, mas eu vou fazer o telhado então. Nível 2, sim. Vou fazer um telhado qualquer aqui. Vai ficar até bem bonito. Você viu que eu coloquei ele no nível 2, eu posso ver aqui, nível da base, nível 2. E não aparece nada aqui da minha planta baixa. Então, ela queria aqui uma projeção do beiral aparecendo. Como é que você pode fazer isso? Tô vendo gente entrando no Instagram ainda, gente. Vem aqui pro YouTube comigo, que a gente tá tirando dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui pra mim e você vê eu resolvendo aqui na minha tela, tá bom? Então, olha só. Vou vir aqui para eu poder mostrar o meu telhado, porque ele não está aparecendo. Então, eu não vou. O que as pessoas costumam fazer? Elas querem colocar aqui uma projeção de beiral, elas vêm e colocam uma linha de detalhe, que ela está aqui na aba anotar. Linha de detalhe, vem aqui e faz da forma que com as dimensões que são, mas claro, no tracejado, né, que é o padrão de representação de projeto. Projeção aqui. Então, dessa forma. Se você altera o seu telhado, você vai ter que alterar isso daqui manualmente, porque isso daqui não tem nenhuma inteligência. Isso aqui é basicamente AutoCAD. Você fez uma linha, assim como você faz uma linha no AutoCAD. Então, é importante lembrar que aqui no Revit a gente trabalha como se fosse o mundo real. Então, se eu tenho uma planta baixa, eu tenho um plano de corte passando, eu não estou visualizando o meu telhado de qualquer forma. Se eu tenho meu plano de corte, estou olhando para baixo, meu telhado ele não aparece naturalmente. No caso de representação de projeto, a gente precisa colocar lá em projeção. Então, não tem jeito de fazer, já que a gente está vendo aqui no mundo real, como se fosse o mundo real? Tem sim. Uma forma é você manipular os estilos de linha. Então, eu vou aplicar uma subjacência, que é a forma que eu posso visualizar outros níveis do meu projeto, e aí eu manipulo o estilo da linha do meu telhado, do meu beiral. Então, olha, como é que eu faço isso? A subjacência, ela fica aqui no painel propriedades, e eu desço aqui, olha, subjacência. Então, nível da base, eu coloco o nível que está o meu telhado, que é nível 2. Ele apareceu, olha só ele aqui. Ele fica, então, num tomzinho mais fraco, mas agora eu posso vir aqui na guia modificar e eu tenho essa opção de manipulação de estilo de linha. A melhor! Valeu, Gabi! Gente, quem tiver dúvida pode me mandar, tá bom? Então, ó, peguei aqui, ó, estilo da linha. Eu defino o estilo da linha que eu quero. E agora eu consigo clicar, olha. Clico aqui e clico aqui. Tá, mas agora eu quero que suma isso daqui, beleza? Então agora a gente tira a subjacência. A gente colocou só para nos auxiliar. Agora eu venho aqui e coloco para nenhum e as minhas linhas se mantêm. Entende? Então, dessa forma, você associou essas linhas desse beiral ao seu telhado. Você não simplesmente jogou umas linhas lá, que você, se tiver que fazer alguma alteração, você vai ter que alterar manualmente elas. Então, essa é uma dúvida que eu citei ontem da minha aluna
E é assim que você pode resolver. Então é isso, galera. Ninguém me mandou nenhuma dúvida, mas hoje vocês estão muito fera no Revit. Então, por último, o nosso suporte para youtuber esquecida. Não sou youtuber, acho que eu não esqueci de falar isso, né? É só uma brincadeira, não sou youtuber, é só uma brincadeira mesmo, uma zoeirinha. Então, dá um like aí, porque eu não lembro de falar isso. Dá um like, se você não é inscrito, se inscreve. Faça parte do nosso canal do Telegram e link da live de espessuras de linha. Olha, até isso eu tenho que colocar. E inscrições também para o projeto 5x. Vou mandar isso aqui tudo de uma vez no chat. E não vai dar. Live 1. Live 2. Isso vale para mostrar bancada na planta de piso? Vale também. Também vale. Depende do que você quer mostrar. Se você quiser mostrar em projeção, é dessa forma. Se você não quiser mostrar em projeção, você pode não colocar lá o estilo de linha como projeção. Mas o ponto que eu quero chegar é que você pode trabalhar também com a faixa da vista. Então, às vezes, você quer subir um pouquinho mais a sua vista, você tem a faixa da vista também, que fica lá no painel propriedades. Espera aí, só um momentinho. E canal do Telegram. Quando a gente vai fazendo é que surgem as dúvidas. Pois é, Cláudia. Mas desde ontem que eu comecei a propor para vocês tirar dúvidas aqui durante a live, então, ó, vou tentar trazer isso para as próximas lives também. Então, se você tiver alguma dúvida, traz aqui para a live. A única condição é que eu não posso ficar abrindo muito arquivo, eu sempre deixo um arquivinho aberto aqui com algum projeto para servir de base. Se eu tiver que abrir alguma coisa muito diferente, aí já começa a complicar, a gente vai ter que demora para abrir, demora para achar, enfim. Então, o único requisito é que eu consiga fazer isso aqui com o meu arquivo, tá? Então, olha, faixa da vista que eu estava comentando, é aqui nas propriedades também, olha. E aqui eu tenho faixa da vista, editar. E aí eu tenho o topo, que é a parte mais alta, o plano de corte que eu estava falando, que é quando você vê uma planta baixa, tem um plano de corte passando ali a uma certa altura, que aqui nesse caso está a 1,20 e depois você tem o inferior e a profundidade da vista. Então, no caso de você querer que apareçam coisas para cima, você pode trabalhar com esse topo aqui também, tá? Cuidado! Se você altera, tem umas regras aqui, olha. Eu recomendo você clicar aqui em mostrar para entender o que isso significa. Na verdade, já poderia ter clicado antes. Então, olha só. Aqui tem a legendinha, tudo certinho, você pode ver. Por que eu falo isso? Porque às vezes você quer colocar uma coisa aqui e não dá certo. Por exemplo, não, aqui vai dar. Nível, vou colocar... acho que vai dar. Esse aqui vai dar certo. Não, esse aqui tá tranquilo. Vamos colocar aqui, olha, nível 1. Vou colocar um valor mais acima, 2,5. Aplicar. Ó, ele me fala isso. O plano de recorte superior está definido abaixo do plano de corte. Por quê? Porque eu coloquei esse plano de corte passando a 2,5, então é um valor mais alto, e o meu topo, que deveria estar acima, está abaixo. Então você tem que tomar um cuidado com essas regrinhas aqui. Mas é só questão de entender mesmo, às vezes você pode passar umas raivas, mas é só lógica, tá? Só parar um pouquinho, respirar, pensar e colocar aí os valores. Vai testando. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí com esse conceito de parametrização. E para quem se interessou, quer saber mais mão na massa mesmo sobre esse assunto, tem essas lives aí que eu explico bastante. A gente cria mobiliário e cria parâmetro pra caramba. Então, a primeira live a gente dá só uma introduzida, depois a gente entra a fundo mesmo, fazer do jeito que eu considero mais certo. Por quê? Porque é um pouco complicado mesmo. Então, na época era um intensivão, era umas semanas de lives igual eu tô fazendo agora, e eu trouxe dessa forma, fazendo primeiro mais leve para introduzir e depois pegar firme mesmo. Então, gente, boa noite. Obrigada quem estava aqui nessa sexta-feira, porque é para poucos mesmo, viu? Estar aqui na sexta-feira. Semana que vem a gente continua a nossa semana de lives.
Meu Instagram já vai cair. Semana que vem a gente continua a nossa semana de lives e vamos trazer mais temas aí para conversar sobre como você pode fazer os seus projetos mais rápido. Então, resumo da live de hoje para te ajudar, para acelerar o seu processo de projeto, é trazer as informações que você tem do seu modelo ou do seu projeto para dentro do seu modelo. Não deixa para lá, para fora. Não fica buscando em outros lugares. Coloca tudo ali. Então, eu espero que você tenha absorvido tudo isso. Um beijo. Tchau, tchau.